capítulo de número 4 e o versículo de número 6. 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo de número 6, que assim nos diz: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Amém. Eu quero convidar para nos colocarmos em pé. Pastor Manuel Marques estará orando conosco para que Deus continue falando aos nossos corações. A paz do Senhor. Amém. Eterno Deus, nosso Pai Celestial, estamos na Tua presença, Senhor, nesta tarde, nesta casa de oração, para receber do Senhor de Ti a mensagem que foi, Senhor, nesta tarde, programada para os nossos corações. Sabemos, Senhor, que o Espírito Santo já tem ministrado na mente do Teu Filho, para trazer a nós, Senhor, a mensagem que Tu queres que usamos nesta tarde, e que possamos, Senhor, entendê-la e fazer do Senhor dela alimento espiritual para a nossa vida. Abençoa, Senhor, a cada um que presente está, para recebermos, Senhor, a Tua palavra neste momento, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pode tomar o vosso assento, meus queridos. Nós, e eu quero crer que todos nós estamos afeitos a essa palavra, porque estamos estudando na Escola Bíblica Dominical exatamente o livro de Timóteo. O livro de Timóteo. E hoje nós começamos a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Mas há alguns dias que, estudando a palavra do seu Deus, o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração esse versículo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele dá a orientação dizendo: olha, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. E essa frase ficou no meu coração, e já há alguns dias essa frase está no meu coração. Eu vou sair um pouquinho do sol. Bom ministro de Jesus Cristo. Bom ministro de Jesus Cristo. Interessante que Paulo, ele disse para Timóteo: não basta apenas ser ministro, tem que ser bom. E o mais importante, ministro de Jesus Cristo. O segredo está aí. Porque ministro, nós vamos procurar lá no dicionário Aéreo, ministro é aquele que recebe um ministério. E o que é ministério? Ministério é uma missão. Ministério é uma tarefa. O ministro é aquele que tem um ministério. O ministro é aquele que recebe uma missão. Ele recebe uma tarefa. Ele recebe um trabalho a ser realizado. Isto é o ministro. E Paulo diz aqui para Timóteo: olha, se você fizer como eu estou lhe orientando, você vai ser um bom ministro. Um bom ministro. Irmãos, eu me alegrei hoje muito na Escola Bíblica Dominical. Eu disse já aqui pela manhã, nosso professor de ministro aula foi o pastor Manuel Marques, e parece que o pastor Manuel Marques estava sentado ao meu lado ontem, quando eu estava preparando essa palavra aqui, que já há algum tempo está no meu coração. O pastor Manuel Marques estava dizendo que ele tem orado, ele tem estado preocupado, e também tem sido essa nossa oração e a nossa preocupação com a nova geração de obreiros que está surgindo em nosso meio. Obreiros. E o pastor Manuel Marques estava nos falando, e é exatamente isso que Deus tinha colocado no meu coração. Alguns, meus irmãos, que ainda não estão preparados para o campo de batalha. Não estão preparados. Na lição da Escola Bíblica Dominical hoje, Paulo, falando para Timóteo, diz: olha, você vai ser um bom soldado de Cristo. Um bom soldado. Mas nós temos ouvido nosso pastor presidente dizer que para ser soldado, primeiro passa para ser recruta. Primeiro ele é recruta. E depois só que ele passa para ser soldado. Até para ser soldado, primeiro ele tem que aprender. Vai aprender a marchar, vai aprender
aprender a hierarquia do quartel, vai aprender quem são as autoridades acima dele, vai aprender como tem que ser o seu comportamento como um soldado, vai aprender como tem que ser a sua veste, vai aprender como tem que ser o seu porte. Depois que ele aprender tudo isso, que já souber tudo, já souber marchar, né? E já souber como vai se vestir, souber quem são os seus superiores, souber como ele tem que se apresentar, saber manejar a arma. Meu filho, ano passado, ele foi convocado para servir na aeronáutica. E eu confesso para os irmãos que ele aprendeu bastante. Eu também aprendi muito com ele. Aprendi muito com ele. Então, meus amados, depois que o recruta aprende tudo isso, aí ele vai ser soldado. Vai ser soldado. Depois que ele aprende tudo isso, ele vai ser soldado. E acima dele está o cabo, está o sargento, está o tenente, está o capitão, está o coronel, está o general, e vai aí para fora. Depois que ele aprendeu tudo, ele é só um soldado. E Paulo disse para Timóteo: você vai ter que ser um bom soldado de Jesus Cristo. Aleluia. E aqui ele está dizendo para Paulo, está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, se você propôs aos irmãos, você seguir a sua orientação, serás um bom ministro. O pastor Maranhão estava dizendo exatamente essa nossa preocupação, meus amados, dos ministros que estão surgindo em nosso meio. E aí eu vou tomar a liberdade para dizer: em nosso meio, que estão, amados, muitos, e presta atenção que eu estou dizendo, muitos estão assumindo a tribuna sem estarem ainda preparados, ainda são recrutas, ainda não são sequer soldados, e às vezes nós, de uma forma, nós dirigentes de congregação, às vezes nós nos descuidamos e colocamos um companheiro desse que ainda não está preparado. Não é que ele não tem capacidade, ele até tem capacidade, mas ainda não está preparado, ele ainda não é um bom ministro do Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isso que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para nós estudarmos, vermos à luz da Bíblia Sagrada, meu querido, quais são as características de um bom ministro de Jesus Cristo. Olha, eu estou dizendo aqui que não basta ser ministro, tem que ser bom ministro. Não basta ser ministro, tem que ser bom ministro. Mas não basta ser bom ministro, tem que ser um bom ministro de Jesus Cristo. Ministro de Jesus Cristo. Porque o que nós estamos vendo hoje, meus amados, e é a pena, mas nós estamos vendo acontecer muito hoje, são os animadores de auditório. Nós temos os profissionais de púlpito. Temos profissionais de púlpito. É só entrar lá na internet, o camarada vai lá e vê uma pregação bonita. Eu já disse aqui, ele decora a pregação igualzinha do pregador. Jesus! Até os mesmos deslizes que o pregador faz, ele faz. Se o pregador tosse, ele tosse também. Se o pregador vai para a direita naquele horário, ele vai para a direita também. Sabe o que são? Animadores de palco, são animadores de auditório, jamais são ministros da palavra do seu Deus. Mas esse lugar é um lugar santo. Aqui é o local onde Deus entrega a mensagem para a igreja. Aqui tem que ser ministro, e não basta ser ministro, tem que ser um bom ministro, e não basta ser um bom ministro, mas tem que ser um bom ministro do Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos tendo um dia, meus irmãos, alguns que vêm tomar a tribuna com interesses outros, alguns vêm tomar a tribuna, mas com interesse financeiro, e só vem pregar se der um cachê alto. Se der um cachê pequeno, ele não vem não, e se der uma ajuda pequena, ainda sai não quer. Para lá, meu amigo, aqui não. Jesus disse: o que de graça recebeste, de graça dai. De jeito nenhum. Sabe disso? São os interesseiros. São os interesseiros. Paulo disse para Timóteo: olha, foge dessas coisas. E nós vamos ver. Paulo diz: aqueles que querem ser ricos, eles caem em tentação. Olha, eles caem ali em problemas difíceis. Mas nós estamos tendo, meus amados, estamos tendo aqueles, meus queridos, que são os verdadeiros animadores de auditório. Ainda não estão preparados. Ainda não estão preparados. E Paulo disse aqui: olha, se propuseres essas coisas
aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Nós fizemos de propósito a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, aonde ali os 7 filhos de Céfala, eles estavam tentando expulsar o demônio, dizendo: esconjuro-te por Jesus a quem Paulo prega. Jesus é mais. Esconjuro-te por Jesus a quem Paulo prega. E Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, disse que o demônio chegou para ele: escuta, olha, conheço a Jesus. Paulo, eu pensei quem é, mas vós, quem sois? Jesus eu conheço. Jesus eu conheço. O Espírito sabia quem é Jesus. Jesus eu conheço. Interessante, amados, que ele disse: e Paulo, eu bem sei quem é. Paulo, eu bem sei quem é. Mas sim, vós eu não conheço. Vós eu não sei quem é, não. E eu fiquei pensando, meus amados, Jesus ele sabia quem era. Sabia que Jesus era o alfa e o ômega. Jesus é o sol da justiça, é a rosa da saúde, é o princípio, é o fim, é o maravilhoso, é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, é o Cristo, é o Messias, é o Emanuel, é o enviado, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele sabia quem é Jesus, o Todo-Poderoso, o Salvador. Ele diz: olha, conheço a Jesus. E ele diz: olha, e bem sei quem é Paulo. Paulo, ele sabia quem é. E nós vemos aqui o versículo. A Bíblia diz que através de Paulo, o Senhor Jesus, a Bíblia diz que através das mãos de Paulo, o Senhor Deus fazia muitas maravilhas. Através de Paulo, o Senhor Deus fazia muitas maravilhas. Pegavam de Paulo os aventais dos lenços, e através dos aventais dos lenços, as doenças, as enfermidades saíam. Interessante. Não disse que os enfermos eram curados, as enfermidades saíam. Daí eu achei interessante essa colocação. Portanto, essas enfermidades, nós compreendemos que era o espírito de enfermidade que estava no povo, e ali as enfermidades saíam, e os espíritos imundos também saíam. Por quê? Porque eles sabiam que Paulo era servo do Deus Altíssimo, que Paulo era um bom ministro do Senhor Jesus Cristo. Eu não precisava nem Paulo impor as mãos, era só os aventais de Paulo, era só os lenços de Paulo. A vida de Paulo, Paulo tinha tanto poder, tinha tanta graça, tinha tanta virtude, Paulo tinha tanta comunicação e comunhão com os céus, que até os seus aventais expulsavam o espírito maligno. Conheça Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E eu fiquei pensando, irmão, o inimigo não conhecia aqueles homens, não. E eu fiquei pensando: e será que Jesus conhecia? Nós lemos aqui na sexta-feira, mas foi muito rápido, né? Porque tem alguns irmãos que estão fazendo a obra, mas não são conhecidos de Jesus. Está lá, Mateus capítulo 7. Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Alguns dizem: olha, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome. Jesus disse: olha, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, nunca vos conheci. Olha, tem cuidado, querido. Nós temos que ter cuidado em quem nós estamos ouvindo. Nós temos que ter cuidado em quem nós temos dito aqui, quem nós estamos colocando em cima do púlpito. Eu tenho dito aos meus companheiros: cuidado que ele não convida para cima do teu púlpito. Cuidado que nós estamos ouvindo. Hoje a mídia está aí. A internet está aí, olha. A internet está aí. A mídia está aí. A televisão está aí. É no iPad você entra aí e vê pregadores de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é qualidade, de tudo quanto é jeito. E tem alguns que pegam esse enlatado e decora e vem aqui para vomitar na igreja. Aqui não. Aqui tem que buscar no joelho, a oração, é no jejum, na consagração, para poder receber do alto o alimento para a igreja do Senhor. Conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Ele não é conhecido. Vós, quem sois?
E eu fiquei, irmãos, preocupado com a qualidade do nosso ministério. Paulo diz aqui: olha, Timóteo, você tem que ser um bom ministro. Um bom ministro. Não basta ser ministro, tem que ser um bom ministro. E não basta ser um bom ministro, tem que ser um bom ministro de Jesus Cristo. Você não vai ser ministro para interesse próprio, para interesse outro, a não ser de pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Eu fiquei pensando, amados, algumas características do bom ministro. A primeira coisa que o Espírito Santo Deus colocou no meu coração é que o bom ministro, amados, ele é escolhido pelo Senhor nosso Deus. Ele é escolhido pelo Senhor nosso Deus. A Bíblia diz lá no livro de Isaías, no capítulo de número 41 e o versículo de número 9, a palavra do Senhor Deus nos diz assim: tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Primeira coisa, meu amado, o bom ministro, ele é escolhido pelo Senhor. Escolhido pelo Senhor. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 15 e no versículo de número 16, o Senhor diz assim: não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. O bom ministro, meu querido, é aquele que é escolhido pelo Senhor nosso Deus. O pastor da igreja tem dito para nós, irmãos, e é por isso que eu insisto que nós temos que ir na nossa reunião de obreiros. Nosso pastor tem nos ensinado que tem alguns, amados, que não são escolhidos por Deus, são escolhidos pelos homens. Escolhidos pelos homens. E às vezes, irmão, nós dizemos, são aqueles que são apadrinhados. Apadrinhados. Não, porque o fulano é meu amigo, né? Ele me leva para comer pizza, ele me leva para almoçar em restaurante caro, tá certo? Ele tem ali um bom patrimônio. Então, sabe que eu acho que ele tem até jeito para ser ministro? Não, mas isso não basta não. Tem que ser escolhido pelo Senhor nosso Deus. Às vezes ele pode ter até aparência de rei, né? Lembra dos filhos de Jessé? Tinha até aparência de rei. Samuel falou: está aí diante de mim, está o rei. O Senhor disse: não, Samuel, eu não olho para a aparência, não, eu olho para o coração. Aleluia! Eu olho para o coração. Não, o que eu escolhi, ele está lá cuidando das ovelhas. O escolhido tem amor pelas ovelhas. O escolhido tem cheiro de ovelha. O escolhido é aquele que sabe cuidar de ovelha. O escolhido é escolhido pelo Senhor nosso Deus. A escolha, meu irmão, é escolhido pelo Senhor nosso Deus. A ti, a quem escolhi entre os mais excelentes, e disse: tu és o meu servo. Escolhido para ser servo. Escolhido para ser servo. Diz aí: tu, a quem escolhi, tu és o meu servo. A primeira coisa, meu amado, do escolhido, ele tem que ser servo. Escolhido primeiro pelo Senhor nosso Deus. Não é escolhido pelo homem. Deus usa o homem para nós indicarmos, mas quem escolhe é o Senhor nosso Deus. Eu já tenho dito aqui, tá certo? Eu disse: irmãos, eu não tenho ministério para ninguém. Se tem alguém aqui no setor 29 que está esperando o Samuel dar o ministério, você está perdendo o seu tempo. Pode pegar sua mala aí e ir para outro lugar, porque aqui eu não tenho nada para você. Agora, se Deus tiver negócio para você aqui, é só aguardar que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu para tua vida. Quem escolhe não é o pastor, quem escolhe é o Senhor nosso Deus. Irmãos, e quem está mais tempo na igreja, quem está mais tempo acompanhando o ministério, o pastor Manabat, sabe que aqueles que são escolhidos pelo homem é igual lata vazia. Bate, 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 só faz barulho, não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. E às vezes até um bom animador de auditório,
consegue até fazer um bom movimento com o público, mas acabou o culto, a pessoa do jeito que entrou, ela saiu e não sentiu nada da parte do Senhor nosso Deus. Mas o escolhido, ele é diferente. Aquele que é escolhido por Deus, ele é diferente, porque Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração. Escolhido, diz: olha, não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades. Ele disse aqui, Isaías, Isaías capítulo 41, 9, diz: olha, a ti te escolhi e não te rejeitei, tu és o meu servo. A segunda coisa, meu irmão, do bom ministro é ser servo. E ser servo, meu querido, é ser submisso. Ser servo é ser obediente. Que, aliás, meus amados, hoje é uma característica que está muito rara. Muito rara essa característica da submissão. Em especial dos obreiros mais novos. Obreiros mais novos. Eu tenho dito meus companheiros aqui: cuidado que você chama o povo. Eu tenho olhado e tenho observado. Para mim, um cooperador que falta no culto de Santa Ceia tem problema. Tem problema. A não ser que por motivo de força maior. Mas culto de Santa Ceia, cooperador não pode faltar. Se o senhor é aquele que não valoriza o culto de Santa Ceia, Deus não vai te escolher, não. Deus não vai escolher. Deus escolhe aquele que tem compromisso com a sua palavra. Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Foi Jesus quem disse. E eu fico de olho. Observe. Falta no culto de Santa Ceia. Falta no culto de ensino. Culto de ensino. Não vem da escola bíblica dominical. Misericórdia, Jesus. Que tipo de ministro é esse? Será que ele já sabe tudo? Eu tenho dito aqui, meu querido, se ele já sabe tudo, vamos trazer para a escola bíblica para nos ajudar, né, pastor André? Nós estamos precisando de um sabe tudo para nos ajudar aqui, porque nós ainda estamos aprendendo, né, pastor André? Nós ainda estamos aprendendo. Então, meus queridos, a gente fica observando. Tem alguns aí, mano, que são uns bonitinhos, uns engravatados, compra, como diz nosso pastor, compra umas roupas bem brilhosas, mas você não vê essa roupa brilhosa nos cultos de escola bíblica dominical. Não vê esse terno brilhoso na escola bíblica dominical. Não vê. Não. E no culto de Santa Ceia ele só vem se a agenda dele não tiver outro compromisso. Se ele tiver um outro compromisso, ele não vem no culto de Santa Ceia. Esse aí não é um bom ministro. Esse não serve para estar ali. Ele não é um bom ministro de Jesus Cristo. Ele pode ser até um bom ministro, mas é um bom ministro dele mesmo. E nós não precisamos de bom ministro dele mesmo. Nós precisamos de bom ministro do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse: olha, você precisa de bons ministros. Precisa de bom ministro. E o bom ministro é aquele que ele é escolhido por Deus. Ele é submisso. Que interessante, pastor Leonardo Marques falou hoje, eu achei interessante, pastor Leonardo Marques. Deus colocou a mesma coisa no meu coração. O bom ministro, ele tem um período de preparação. Tem um período de preparação. E é aí que os ministros novos não querem aguardar. É um período de preparação. Quando nós estudamos a vida de Paulo, nós vemos que Paulo, mano, ele foi escolhido pelo Senhor Deus. Deus o escolheu. Paulo teve encontro com Jesus Cristo, mas Paulo teve um período de preparação. Paulo teve um período de preparação. A Bíblia diz que Paulo, quando ele foi escolhido, ele ficava em Damasco, foi para Jerusalém, depois ele foi para a Arábia. E ficou algum tempo ali na Arábia. E alguns dizem que ele ficou ali na Arábia se preparando. Ele ficou ali estudando, buscando de Deus ali a orientação para o seu ministério. Ele ficou ali na sua formação espiritual. Interessante, meus amados. E eu achei interessante, estava lendo a Bíblia Sagrada. Abra comigo a sua Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13. Veja o que diz a Bíblia Sagrada. Capítulo número 13 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: e na igreja que estava em Antioquia, e lembre-se que Antioquia foi o lugar onde pela primeira vez os crentes foram chamados de cristãos. E na igreja que estava em Antioquia havia, presta atenção, alguns profetas e alguns doutores, a saber, Barnabé,
e Simeão, chamado Lídia, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. A igreja de Antioquia estavam aqui, Lucas diz, que estavam alguns profetas, alguns doutores, entre eles Barnabé e Saulo. E o versículo 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor. Eles estavam ali, eram profetas, eram doutores, era Barnabé, era Saulo, mas eles estavam ali servindo. Aleluia. Servindo, aguardando o momento de ir para a obra. Mas não só estavam servindo, mas a Bíblia diz que estavam servindo e jejuando. Jejuando. O versículo 3 diz assim, olha: então, jejuando e orando. Jejuando e orando. O bom ministro é aquele que ora. O bom ministro, meu querido irmão, é aquele que tem um diálogo com o Senhor nosso Deus. O bom ministro é aquele que conversa com o Senhor nosso Deus. É aquele que tem contato com os céus através da oração. Através da oração, ele vai buscar direção para o seu ministério. Através da oração, ele vai buscar unção para a sua palavra. Através da oração, ele vai buscar entendimento da parte de Deus, da palavra do seu Deus. Através da oração, ele vai buscar unção para a administração da sua palavra. Eu não consigo compreender, irmão, ministro que não ora. Ministro que não ora. Não dá para compreender? Não dá para compreender. E pode reparar. Repare. Eu tenho reparado. Eu tenho dito para os companheiros: eu sou um bom observador. Eu não enxergo bem. Eu sou um grande rio, mas sou um bom observador. Eu reparo quem veio no culto de oração, quem chega, qual é o horário que chega, se chega no horário da oração. Quando nós convocamos a oração, eu reparo quem chega na oração. Eu reparo quando eu chego, o companheiro está lá embaixo conversando, está lá na cantina conversando, e os irmãos estão aqui orando. Às vezes nós chegamos no tempo, o companheiro está sentado, conversando, é o momento da oração. Não, o bom ministro de Jesus Cristo, ele busca ao seu Deus em oração. Aleluia! E não só na oração, mas Paulo diz aqui, Lucas diz que eles estavam ali em Antioquia, eram profetas, eram doutores, irmão, eram pessoas capacitadas, mas estavam ali orando, jejuando. Ok, ele está orando a Deus, poderia dar um estudo para a gente falar sobre jejum. Vamos falar sobre jejum. Porque tem algum que não sabe nem o que é jejum. Bom, jejum não é dieta. Não, dieta é coisa diferente. Jejum é sacrificar o corpo para adorar o nome do Senhor. É sacrificar toda a carne para se aproximar mais do Senhor Jesus. Parece que nos dias de hoje, meus amados, o jejum parece que já está fora. Parece que é algo que já está descartado pelos obreiros. Mas o bom ministro diz aqui: eles estavam orando, jejuando e servindo. E quando ele estava ali orando, jejuando e servindo, o Espírito Santo diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Já tinha chamado, já tinha sido escolhido, mas eles estavam sendo preparados. Eles estavam aguardando o momento de ir para o campo da batalha. E a Bíblia diz: já eram doutores, já eram homens conhecedores da palavra do seu Deus, mas estavam ali orando, jejuando. Querido companheiro, se Deus tem uma promessa para a tua vida, não antecipe não, deixa Deus, aguarda no tempo de Deus. Aguarda no tempo de Deus. Aguarda como, Samuel? Orando e jejuando e servindo. Orando, jejuando e servindo, porque no momento certo o Senhor Deus, através do seu Espírito, vai dizer para a liderança: olha, me chama a minha pátria, separa Barnabé, separa Saulo, porque eu tenho um propósito, eu tenho uma chamada para a vida. Interessante, meus amados, esse texto aqui me chamou muita atenção. No versículo 3 de Atos 13 diz assim: então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Duas coisas me chamaram a atenção: pondo sobre ele as mãos. Faz, irmãos. Está dizendo: olha, você vai
mas vai com a minha bênção. Você vai, mas vai com a minha bênção. E a bênção faz toda a diferença. A bênção faz toda a diferença. É só comparar a vida de Abraão e a vida de Ló. Abraão tinha a bênção, para onde ele fosse, a bênção de Deus o acompanhava. Então nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos. Tem alguns que estão indo, mas estão indo sem a bênção. Estão indo sem a bênção, mas a Bíblia diz aqui que o bom ministro é aquele que ele recebe a bênção. Você vai na bênção de Deus. Você vai receber a bênção do ministério, vai receber a bênção do seu líder, vai receber a bênção de Deus, e com certeza o caminho vai ser próspero. O bom ministro, ele vai, mas vai abençoar. E outra coisa que me chama a atenção, Lucas disse aqui, e os despediram. Quer dizer isso, olha, vocês vão, mas vocês vão para tal lugar. Está dando a orientação para onde você vai. E tem uma coisa, meus amados, que hoje está mais difícil isso. Tem alguns obreiros, meus amados, que não são bons ministros, que eles se autodelegam o que eles querem fazer. Eles vão cooperar onde querem, com quem eles querem, no dia que eles querem, e parece que não tem que dar satisfação para ser ninguém. Não. E eu fico pensando em meu coração, irmãos. Repare, meu filho, se você tem esse com eles lá, repare. Aonde é que esse pessoal entrega o dízimo? Hoje ele está cultuando aqui, amanhã ali, depois acolá. Aonde é que ele entrega o dízimo? Aqui na sede não é, pastor? Aqui na sede, aonde é que esses itinerantes entregam o dízimo? Dá para perguntar para eles isso daí. Aonde é que você entrega o dízimo? Eu nunca vejo meu nome na lista dos dizimistas. Normalmente, irmão, não é dizimista. Não é dizimista. Você nunca viu um itinerante pregar sobre dízimo. Não. Ele só prega porque Deus vai te dar chave, Deus vai te dar carro, Deus vai dar. Mas peça para ele pregar sobre dízimo. Você conhece pelo menos a palavra sobre dízimo? Não prega sobre dízimo porque ele não é um contribuinte da obra do Senhor nosso Deus. Não é um dizimista. Não. Ele vai fora da direção. Cada dia ele está num lugar. Ele não tem que dar satisfação. Eu tenho dito aqui. Olha, repare se ele está no culto de Santa Ceia. Uma certa feita o povo perguntar para mim: pastor, e fulano de tal, pastor, posso te chamar para cooperar lá? Eu falei: olha, se você quiser chamar, você pode chamar, mas eu não sei nem se ele está em comunhão, porque já tem uns 3 meses que ele não vem na sede. 3 meses que ele não estou na Santa Ceia comigo. Se você quiser chamar lá, eu não sei se ele está em comunhão, eu não sei se ele está em pecado, eu não sei qual é a condição dele. Porque para mim, como não veio no culto de Santa Ceia, já fico, já não veio no culto de Santa Ceia, por que ele está vindo no Santa Ceia? Alguma coisa está errada, ele está fugindo da Santa Ceia. Está com medo do quê? Não, é para vir aqui para comungar. Tá certo? Não, meu querido, não toma Santa Ceia, não entrega o dízimo, certo? Só chega atrasado no culto, Ele não dobra o joelho antes de culto, 15 minutos, meia hora de oração, não sabe o que é isso. Afinal, ele é um pregador das multidões. Pode ser um pregador das multidões, mas não é um bom ministro do Senhor Jesus Cristo. O bom ministro é aquele que tem um período de preparação. A Bíblia diz aqui, olha, estava ali Barnabé, estava ali Saulo, estavam ali outros doutores, estavam ali outros profetas, mas a Bíblia diz que eles estavam ali orando, jejuando e aguardando o momento de receber a bênção.